A Ele a honra, a glória e o louvor. Esse microfone está alto demais. Que nós possamos, em nome de Jesus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos nos alimentar da palavra. Mas antes de nos alimentar da palavra, eu quero pedir a todos os obreiros que vêm todos cá para frente, todos aqui sentados nos primeiros bancos aqui e tal, todo mundo, Maciel, obreiro também, Léo pode vir para cá. Dá uma impressão de igreja meio. Vamos sentar todo mundo perto um do outro aqui, vamos ocupar seus lugares. E tem que ser assim, todo culto a gente chega e senta nos primeiros bancos. Eu já ensinei isso aqui, eu acho que pelo menos umas 150 vezes, né? Acho que em um ano aí vai dar 2 vezes por culto, né? Uma vez a cada culto eu estou falando isso aí. Assim fica mais bonito. O pessoal não está dispensado do glória a Deus, né? Não está dispensado do amém, do aleluia, não está dispensado da presença do Espírito Santo na sua vida. Então você tem liberdade, porque aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Quero pedir o pessoal da mídia aí que fotografa o pessoal todo da igreja, fotografa a igreja daqui para lá, de lá para cá. E eu quero ver essas fotos lá nas mídias da igreja. Amém? Palavra do Senhor aberta no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. E eu gostaria que você prestasse o máximo de atenção possível, porque hoje nós vamos ler um trecho da palavra de Deus extremamente conhecido de cada um, mas que muitas pessoas têm se esquecido. Eu gostaria, Vanessa, antes de você colocar, que você colocasse o logo da igreja. Vamos repetir comigo qual que é o nome da nossa igreja. Comunidade Evangélica Cristã, Fonte de Água Viva em Cordeiros. Comunidade Evangélica Cristã, Fonte de Água Viva em Cordeiros. Qual o primeiro nome aqui? Comunidade. Comunidade. Grava bem isso aí. Amém? A palavra do Senhor diz assim: então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai. E dizia: Abba, Pai. Tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes, não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e lhes disse: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes. Vindo de quem? Os principais sacerdotes, escribas e anciões. Está ancião ou fariseus aí? Anciões. Anciãos.
uma turba com espadas e porretes. Está turba aí também? Ou multidão? Está turba ou multidão? Multidão. Isso mesmo, turba e multidão é a mesma coisa. Com espadas e porretes. Com espadas e Porretes. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, lhe disse: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Em alguma versão vai estar escrito Pedro. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o todos, Fugiram. seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amém? Amém. Podeis vos assentar. Quem veio ouvir a palavra do Senhor? Amém. Ontem nós tivemos uma vigília abençoada, onde oramos ao Senhor e clamamos a Ele que nessa noite as pessoas que aqui estivessem, viessem com o seu coração quebrantado, que viessem com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, aberto para ver e principalmente para entender, a discernir o que é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus estava no Getsêmani, e que ele chega no Getsêmani para orar, e ele dos 12, ele leva 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João, e a palavra fala que Jesus começou a se sentir tomado de pavor e de angústia. Quantos aqui já se sentiu nessa situação? Tomado de pavor e angústia. Amém. E eu já tive nessa situação. E a gente sabe que quando a gente é tomado de pavor e angústia, a gente fica com o coração apertado, a gente olha para um lado, é maremoto de um lado, a gente olha para o outro, é terremoto do outro, a gente olha para frente, é barranco caindo na cabeça da gente, a gente olha para o céu, parece que está desabando tudo, e a gente ora e parece que não está sendo ouvido. Mas a gente está sendo ouvido. A palavra do Senhor diz que o Senhor não dará uma prova para alguém, ou um fardo que alguém não possa carregar. Ela fala que o fardo dele é suave e leve. Mas imagina alguém que veio dos céus, Deus que veio dos céus, seu Filho que veio dos céus, Jesus Cristo, com um propósito, sabendo de tudo o que iria passar, sabendo o que a sua carne iria passar, com certeza ele estava no estado de pavor mesmo, de pavor, porque ele sabia que aqueles que andavam com ele, havia um traidor naquele meio, ele sabia que logo chegariam pessoas ali para surrá-lo, para pregar numa cruz, por algo que ele não fez, por algo que eu e você que fizemos. Eu quero dizer para vocês, no tempo de Noé, a palavra do Senhor diz que Noé fez aquela arca, construiu aquela arca, pregou para aquele povo durante todo aquele tempo, e no final o Senhor destruiu aquela terra, mas poupou Noé e sua família. A palavra diz que Sodoma e Gomorra estava consumida pelo pecado, que só havia Ló de justo naquele lugar, e a palavra do Senhor diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas poupou Ló e suas 2 filhas, porque a mulher de Ló saiu, mas virou uma estátua de sal. Mas a corrupção de Sodoma e Gomorra estava nas filhas de Ló, que embebedaram o pai e tiveram relações com ele, e dali saíram filhos.
A palavra do Senhor, a corrupção vai acontecendo de tal maneira que se o Senhor olha para esse mundo hoje, e como vocês acham que o Senhor vê esse mundo hoje? O Senhor olha para esse mundo e vê esse mundo como lá no tempo de Noé, como lá no tempo de Ló, porque a corrupção está infiltrada em todos os lugares. A corrupção está implantada na política, a corrupção está implantada na polícia, a corrupção está implantada na medicina, a corrupção está implantada no judiciário, a corrupção está implantada dentro das próprias igrejas. O mundo, as pessoas pararam de pregar o evangelho puro, genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo, para pregar um evangelho que diz: você pode tudo, venha do jeito que você está e fique do jeito que você está. Quando o evangelho fala de renúncia, a palavra nos diz que Jesus sobe para aquele lugar chamado Getsêmani, leva com ele Pedro, Tiago e João, e ele está tomado de pavor e de angústia, e ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai e vigiai. Ele fala isso para aqueles 3 discípulos: ficai e vigiai. Jesus já havia falado para Pedro: antes que o gado tocar, você vai me negar 3 vezes. Jesus já sabia que Tomé iria depois falar que não acreditava na ressurreição. O Senhor sabia de tudo isso, e ele não precisava passar por nada disso. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Olha o sinal de humilhação do Senhor Jesus. Não essa humilhação aí: você é feio, vocês não. O sinal de reverência a Deus, porque ele estava falando com o Pai. E ele fala, ele se prostra, e ele fala, se possível, ele prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Jesus sabia para que ele tinha vindo, mas ele, como homem, ele reconhecia que aquele fardo era pesado para ele, que aquele fardo era pesado demais para ele, e ele reconhecia isso. Só quem sente o peso desse fardo, o peso do fardo de um problema muito sério, é que sabe aonde que dói o calo. Só quem tem o calo é que sabe aonde dói. E ele dizia: Abba, Pai. Era como se ele dissesse: Paizinho, meu Pai, meu Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Abba, Pai. Quantos de vocês têm tido a intimidade de chamar o nosso Deus de Abba? Abba, Pai. E voltando, ele se levanta, e ele vai até os discípulos e acha eles dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? E aí eu quero trazer isso para o nosso universo aqui, esse pedacinho aqui. Nós vamos voltar à pregação, mas destacar esse texto. Quando nós marcamos uma vigília, quando nós marcamos um tempo de oração, tem pessoas que se ajoelham e falam 2 minutos com o Senhor. 2 minutos não dá tempo de você nem citar os membros da sua família. Fala 2 minutos, Vanessa, 1 minuto e já senta e fica ali. E muitas das vezes nós estamos ali orando pela sua família, pela tua família, pela tua parentela, pelo teu trabalho, estamos orando pela igreja. Às vezes você ora pelo o cachorrinho da vizinha, mas você não ora pela igreja. E nós somos uma comunidade.
Aonde que está a comunidade aqui? Aonde está a fraternidade aqui? Porque se você vem para uma vigília para ficar 2 minutos aí sentado no chão e não orando, se você é diferente. Nós temos uma irmã que está com 8 meses, 7 meses de gravidez. Ela vai aguentar ficar ajoelhada aqui? Não vai. Ela precisa ficar sentada, e ela sentada orando ali. Agora nós jovens, eu já estou na maturidade. Nós temos irmãos aqui como a irmã Tônia que tem um problema no joelho. Como que ela vai ficar 1 hora orando? De joelhos, com o joelho dela é machucado, mas ela fica 1 hora ali intercedendo. E aí você vai para o monte, chega lá no monte, está todo mundo orando, você está de olho lá aberto, olhando para os outros, o que está acontecendo, está todo mundo lá recebendo do poder de Deus, e você está olhando o que está acontecendo com o outro. Aqui os discípulos estavam dormindo. E eu quero dizer, desperta, ó tu que dormes dentro da igreja. Eu não estou falando de sono, de que dormiu, não. Eu estou falando que você acordado, desperta, ó tu que dormes dentro da igreja. E a palavra vai continuar nos dizendo, parei aonde, Vanessa? 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, e é por isso que muita gente cai. É por isso que muita gente cai, sabe por quê? Ele vigia nas maiores coisas. E eu vou dar um exemplo aqui, de uma coisa simplesinha. Ontem que acabou a vigília, eu olhei para essa caixa de som, e eu vi que tinha um colírio de cupim aqui. Eu olhei para outra, eu vi que tinha um outro colírio de cupim aqui. Eu peguei a vassoura, limpei e falei, Lucimara, quando vier limpar, precisa passar a vassoura ali para tirar esse negócio dali e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cupim, ele come tudo de uma vez? Não. Às vezes você vigia no adultério, vigia no roubo, vigia na maledicência e tal, vigia, mas não vigia na oração. E às vezes você vai orar a Deus, porque tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que vão orar a Deus, mas a oração dessa pessoa é um pedido de juízo para a vida de outra. É um pedido de juízo para a vida de outra. Ao invés de um pedido de misericórdia, é um pedido de juízo para a vida de outro. Agora eu queria te pedir, desde quando você é promotor de justiça para pedir juízo sobre a vida de alguém? Desde quando você foi instituído aqui como promotor de justiça para pedir juízo sobre a vida de alguém? Que eu saiba, o apóstolo Paulo falou, sejais imitadores de Cristo como eu sou. É isso que ele falou. Quantos comigo? Amém. É isso que ele disse. Ele não falou assim não, vocês são promotores de justiça e devem pedir juízo para fulano de tal. Não foi isso que ele falou. Que tempo você está vivendo? Da lei ou da graça? E a palavra dos... Parei aonde, Vanessa? E a palavra no 38 de novo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E a carne é fraca. A carne é fraca. E se você for pelo que a tua alma quer, você, irmão, não terá condições de entrar no céu. Por quê? Porque o Espírito, independente do que você fizer, vai voltar para Deus, porque é dele. Mas a alma vai para onde você escolher. A alma vai pelo que você plantou aqui. A alma vai pelas maledicências que você escolheu. O Espírito está pronto, sempre esteve. Sempre esteve. Porque vem de Deus.
mas a carne é fraca, e a nossa carne é a nossa alma, a região das nossas emoções. Tem pessoas que não sabem controlar suas emoções, tem pessoas que tudo leva para o coração, tem pessoas que não sabem liberar perdão, tem pessoas que têm inveja dos outros, tem pessoas que têm problema com o que o fulano tem ou deixou de ter, tem problemas que tem pessoas que têm... querem ser maiores do que os outros, tem pessoas que têm essa debilidade. Eu vou ter ainda, não, porque na minha casa não tem um ventilador desse, mas vai ter, esse ventilador aí vai ser meu, esse aqui que eu quero. Inveja. Se nós trabalhamos, nós conquistamos, se nós não trabalhamos, nós não somos merecedores, irmãos. E o espírito está pronto porque ele vem de Deus, mas a carne é fraca. E a carne vai fazer você muitas das vezes abrir mão do que é santo para ir no que é profano. E a palavra vai nos dizer: retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Ou seja, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. 40. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Eles estavam cansados, com sono. De certo haviam andado o dia todo, de certo haviam pregado às multidões, estavam cansados, e o cansaço do ser humano é inerente. Quando trabalhamos muito, é cansativo, a gente fica cansado mesmo. Mas a palavra vai nos dizer... O Vanessa, desliga o microfone de baixo aí, por favor. Aí, beleza. E a palavra vai dizendo no 41: e veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Tem uma passagem, várias passagens na palavra de Deus, que a palavra vai dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Várias passagens a palavra vai dizer que Jesus vem sem demora. Passagens na Bíblia que vão dizer: desperta, ó tu que dormes. Olha aqui, ó, eu não vou mudar o texto não, mas presta atenção na analogia que eu vou fazer aqui agora, na parábola que eu vou fazer aqui agora, presta atenção. E veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Quantos estão dentro da igreja dormindo e repousando? Quantos estão aí dormindo e repousando? O Senhor nessa noite diz: basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, mas poderia muito bem ser: chegou a hora, estou indo buscar a minha noiva. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. 5 virgens prudentes, levantai-vos, entremos para as bodas. As outras 5 ficou dormindo, ficou lá, não entraram. Quem é você nessa noite? Quem você tem sido nessa noite? Mas a palavra aqui está dizendo claramente: e veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo, 43, e logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e essa passagem me dói demais. E com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, principais pastores, principais apóstolos, principais discípulos, principais membros, escribas e anciãos, pessoas que eram idosos, fariseus, velhos ali juntos, autoridades espirituais na vida das pessoas, e uma turba, ou seja, uma multidão,
com espadas e porretes. E isso não era para ele, era para nós. Isso era para nós. Era nós que deveríamos ter chegado lá naquele lugar, estando ali orando, e ter tomado tapa na cara, ter tomado chibatada, ter tomado tudo quanto é tipo de pancada. Era nós, porque nós vendemos Jesus pelos nossos pecados. Se você não tem essa consciência, é porque você não entendeu até hoje o que é sofrer pelo nome de Jesus. É porque você não sabe até hoje o que é carregar uma cruz pesada como a que ele carregou, ter uma coroa de espinhos na sua cabeça, tomar 40 chibatadas do instrumento chamado azorrague. É porque você não tem capacidade de entender o que é isso. Ou seja, você não entendeu o sacrifício de Jesus. Por isso você fica aí olhando, sem entender até o que eu estou pregando aqui. Mas o Espírito Santo nessa noite vai tocar em você, para que você entenda o que é isso. 44. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijara esse, prendei-o e levai-o com segurança. Ou seja, prende ele e leve ele com segurança. Porque havia 11 discípulos. Os discípulos podiam tentar arrebanhar Jesus das mãos daquele povo. Então, logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Em outro capítulo da palavra de Deus, a palavra vai falar que Jesus vira para Judas e fala assim: aqui veio, amigo. Quantas vezes nós recebemos um beijo, um abraço de uma pessoa que nos trai, de uma pessoa que na frente dos outros é uma coisa com a gente, nas costas é só punhalada. Quantas pessoas que andaram comigo e me apunhalaram pelas costas. Quantas pessoas que andaram com vocês e te apunhalaram pelas costas. Quantas pessoas que você sente saudade da pessoa, mas quando você lembra que no momento que você mais precisou, ela te virou as costas. Quantas pessoas aqui já passaram por isso? Quantas vezes o teu filho disse coisas para você que feriu o teu coração, mas você, por ser pai, por ser mãe, você perdoou. Jesus não morreu naquela cruz odiando Judas, não, irmãos. Jesus não morreu naquela cruz sem perdoar Pedro. Na verdade, ele não tinha nem do que perdoar. Ele avisou que Pedro ia negar ele 3 vezes, antes que o galo cantasse. E a palavra para onde, Vanessa? E a palavra diz, no 45, vamos no 45 de novo. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Pedro estava armado. Pedro estava armado, vai lá e dá um golpe na orelha de Malco e arranca a orelha de Malco. Jesus pega e fala: disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Mas eu estou lendo a versão em Marcos, mas em outra passagem da palavra, a palavra vai dizer que o Senhor corrige Pedro e fala: se for pela espada você morrerá. E ele vai e cola a orelha de Malco, vai lá e conserta, faz um milagre na orelha de Malco. No momento da sua prisão ali,
E Jesus disse: saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Não ficou um ali. Todo mundo vazou. No linguagem popular, montaram no 18, né? Montaram no porco e vazaram. Foram embora. Deixaram ele ali, junto com aqueles que estavam o prendendo. Os inimigos dele. E por que Jesus estava sendo preso? Porque Jesus confrontava. O evangelho que Jesus pregava, a vida de Jesus, a conduta de Jesus confrontava. Quando a mãe de João chega perto se eu não me engano, a mãe de Tiago, acho que é a mãe de Tiago e João, não lembro agora, me perdoe, a mente não está muito legal. Chega perto de Jesus e fala assim: mestre, quando o Senhor estiver no teu reino lá, deixa um dos meus filhos sentado à tua direita e o outro à tua esquerda. O que ele fala? O maior será o menor, e o menor será o maior. Ninguém vai assentar à direita de Deus Pai, a não ser Jesus, irmãos. É uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia fala que existem 24 anciãos que estão ali, próximo ao trono do Senhor. A Bíblia fala que nem os serafins olham e vê o Senhor. Eles têm 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para voar e 2 para tampar os pés, porque eles são anjos que ardem em fogo. Olha que maravilha. As pessoas, eu penso que todos aqueles que fugiram, que andavam com Jesus, Pedro, Tiago, João, que estavam lá e viram em loco, que vazaram, os outros discípulos também que correram, que foram embora, se lembraram dos 3 anos e meio que andaram com Jesus, se lembraram do que viveram com Jesus. E aí eu me lembro de uma passagem que quase ninguém dá valor para ela. Eu dou um valor imenso a essa passagem. Não removeis os marcos antigos. Eu dou muito valor a essa palavra, porque essa palavra que eu ouvi dos primeiros pastores com quem eu tive o prazer de conviver, eles me ensinaram que não existe amor maior do que o amor de Deus. Não existe amor de pai nem de mãe, não existe amor de cachorro, não existe amor de ninguém maior do que o de Deus, que foi o único que entregou o seu filho. E o Senhor tinha a opção de fazer como ele fez lá atrás no tempo de Noé, de fazer como ele fez com Sodoma e Gomorra. Ele podia ter acabado com tudo e simplesmente estar na glória, porque a glória de Deus já lhe basta. Deus não precisa de mim nem de você, a glória dele já lhe basta. E você acha que foi fácil para Deus olhar Jesus tomando tapa na cara, tomando murro, tomando cusparada, tomando chibatada, carregando uma cruz, sendo pregado numa cruz por você, ingrato? Porque o que nós somos é ingratos. O sentimento que aflora de nós é ingratidão. Porque eu estou hoje, daqui a pouco nós vamos ceiar, mas tem pessoas que não deveriam tocar nessa ceia. Porque aquele que se examina, e a palavra diz isso: examinai o homem a si mesmo, para discernir o corpo e o sangue de Cristo. Porque se eu tenho inveja do meu irmão, eu não posso tocar nessa ceia. Se eu odeio meu irmão, se eu odeio alguma pessoa, eu não posso tocar. Eu odiar, na palavra de Deus, é homicídio. Se eu odeio, eu estou matando meu irmão.
se eu me junto numa rodinha para falar mal de alguém, para deturpar alguém, eu estou matando meu irmão. Se eu sou rebelde, eu sou um feiticeiro, eu não posso tocar no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Decanta labanai. Todos fugiram, ninguém ficou. Ficou aqueles que foram prender. E se nós seguirmos mais adiante na palavra, nós vamos ver que Judas se arrepende. Ele vai lá devolver as 30 moedas de prata que ele havia recebido dos sacerdotes. Ele joga as moedas e eles pegam e falam: não podemos aceitar de volta não, isso foi tirado aqui do templo, não tem como, já foi feito, se resolva. E qual foi o jeito que Judas se resolveu? Se suicidando. E a palavra não diz que ele morreu enforcado, não. A palavra diz que ele se suicidou, né? A palavra fala que ele se pendurou numa árvore, mas logo à frente a palavra diz, eu não sei se ele morreu enforcado, do que foi, que aquilo se arrebenta, ele cai no meio das pedras e a barrigada dele sai tudo para fora. E como aquele dinheiro tinha, eles pegaram aquele dinheiro e compraram um campo para colocar os estrangeiros, para enterrar ali pessoas como Judas, né, estrangeiros naquela terra. A palavra do Senhor vai nos dizer que 2 ladrões foram pregados naquela cruz, um de um lado e um de um outro. E a palavra, a minha Bíblia diz que a minha Bíblia, na verdade, ela fala que os 2 que foram presos com ele blasfemavam contra ele, mas que no último minuto ali, nos últimos minutos de Jesus, porque eles ficaram vivos ainda, para eles morrerem, tiveram que quebrar-lhe as pernas. Um deles olha para Jesus e entende que Jesus é o Filho de Deus, e fala: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele: hoje ainda tu entrarás comigo no paraíso. Qual dos ladrões você tem sido? Ou você acha: não, eu não pego nada de ninguém, eu não sou ladrão. É sim, você chega atrasado no culto, você está roubando o tempo do Senhor com você. Você não tira um minuto para falar com Deus durante o dia. Você está roubando comunhão com o Senhor. Você não faz o ide por todo mundo e pregar o evangelho. Você está roubando aquilo, o mandamento que o Senhor entregou. E aí você quer dizer que não é ladrão? Apóstolo, mas o que eu faço? Conserta a tua vida. Desperta tu que dormes. Sexta-feira não era nem para ter falado isso no culto, mas não deu para segurar. Eu tive que falar. Vem para a casa do Senhor para mascar chiclete. Que reverência é essa? Que falta de reverência dentro da casa do Senhor. Em casa não bebe água, chega na igreja, bebe 500 litros d'água, mas um camelo. Arruma aí, toda hora vai no banheiro. A única que para mim tem todo o direito de ir no banheiro toda hora é a Vanessa, está grávida. Ninguém morre por segurar 20 minutos de fazer xixi. Ninguém morre disso. Agora, evidente, você também não vai ficar aí se contorcendo, né? Para xixi na roupa, né? Lógico que não. Vai no banheiro, o banheiro está ali para isso. Mas tem gente que a palavra começa. Vai, aí chega aqui, aí vem. Aí chega aqui, aí chega aqui, vem de novo. Aí chega aqui, Que dia que vocês viram eu falar aqui? Quando eu chamei a atenção das crianças, chamei de todas ao mesmo tempo. A começar pelas minhas também. De vez em quando quer fazer umas bagunças aí, a gente tem que segurar. Mas sai de casa, eu falei ontem, eu falei sexta-feira no culto. Domingo,
venha para o culto com o coração quebrantado. E eu disse para os irmãos, eu não gosto nem de conversar dia de Santa Ceia. Eu gosto de ficar isolado. E o que eu fiz hoje? Eu levantei, fiz uma parte do almoço, sentamos à mesa para almoçar, voltei para o meu quarto. E sabe o que eu fui ouvir quando eu estava dentro do meu quarto? Ganha um doce, quem adivinhar aí. Quem adivinhar não está repreendido. Quem souber aí o que eu estava ouvindo. Quem estava lá em casa sabe, né? Mas quem eu estava ouvindo a última trombeta. Sabe por que eu ouço quase todo dia? Para me lembrar que eu não quero ficar aqui. Para me lembrar que meu lugar não é aqui. Aqueles dois ladrões, um se arrepende. E Jesus, e vocês acham que o diabo não estava ali, né? O diabo estava ali também, rodeando. Quem sabe falar o que o diabo estava fazendo ali? Eu já ensinei isso aqui na igreja. Ele estava esperando a morte de Jesus. Só que Jesus, antes de falar, Jesus faz uma consagração naquela cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos. Você acha? Tem uma parte que Jesus fala assim: Pai, por que me desamparaste? Agora eu pergunto, você vendo seu filho sendo crucificado, levando todo o pecado da humanidade nas costas, toda a iniquidade, tudo de podridão nas costas, tendo tudo aquilo, e você é santo. Você acha que o Senhor tinha como olhar para aquilo ali? Se o Senhor tivesse olhado para aquilo ali, Ele tinha fulminado todo mundo ali. Ele tinha fulminado essa terra, Ele tinha partido isso aqui no meio. Mas o Senhor entendeu, na sua mais linda essência, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, que ali sairia salvação para nós. E Jesus, pregado naquela cruz, eu creio que Ele olhava para o horizonte e via nós, via lá a Cefa, via lá a Deus é Amor, via lá as outras igrejas todas aí pelo mundo. Jesus não olhava como daqui eu olho na porta ali, era muito mais além. Jesus fala uma coisa, e que eu queria que a comunidade entendesse isso. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem coisas que nós fazemos dentro da igreja, que nós fazemos sem saber que estamos machucando e ferindo as pessoas. Tem coisas que nós fazemos dentro da nossa casa, que nós não percebemos que estamos magoando pessoas. Tem coisas que nós fazemos, que nós não percebemos que aquilo machucou. E o que é mais fácil, não fazer ou pedir perdão? Irmãos, responde. Não fazer. Às vezes as pessoas não entendem o que é correção. Dê graças a Deus por você ser um pastor que corrige mesmo, que dá lambada mesmo. Porque a minha vida, enquanto eu viver, vai ser sempre lutando para que cada um de vocês alcance a salvação em Cristo Jesus. Não tenho sonho de casa, não tenho sonho de carro, não tenho sonho de nada disso. O que eu queria, e Deus sabe de todas as coisas, ontem eu orava nesse sentido, era ver essas cadeiras ocupadas, mais pessoas ouvindo a palavra e disseminando a palavra que nós temos pregado. Mas infelizmente nós temos Alexandres Latueiros dentro da própria igreja, que ele não tem coragem de me confrontar, ou ela não tem coragem de me confrontar, quando eu já falei várias vezes, se eu preguei alguma coisa que está fora da Bíblia, pode chegar em mim e me corrigir, você tem todo direito de fazer isso.
Como eu já corrigi pregadores que vieram aqui pregar e eu cheguei, isso aqui não é assim, isso aqui é assim. Esse entendimento aqui não é esse aqui. Tranquilamente. E quando eu falo das apunhaladas que Jesus levou, porque 12 pessoas andaram com ele, estiveram com ele. Um dá um beijo no rosto, que é um sinal de carinho maior do que um beijo, mas um sinal de carinho de uma pessoa que não é o teu marido, chegar em você e dar um beijo em você. Aqui ele chamou de mestre, mas ele falou, minha querida, te dá um beijo no rosto, uma pessoa que andou, que anda com você. Você vai imaginar que aquela pessoa está traindo você? Um amigo teu que você desabafava, é companheiro tudo, que te beijava no rosto, que te abraçava. Como que você é legal comigo? Nossa, você é minha melhor amiga, você é meu melhor amigo. Mas esse mesmo melhor amigo que falou isso para você também tem outro melhor amigo lá. E deságua a tua vida inteira para outra pessoa. Que amigo é esse? Isso não é amigo. Isso é traidor. Isso é Judas. E se nessa noite nós temos pessoas aqui nessa condição, você precisa pedir perdão a Deus. Porque como que você vai tocar na ceia de Jesus? Como você vai tocar nos alimentos que serão consagrados? Tendo isso dentro do seu coração. Como que eu vou tocar na ceia do Senhor? Se existe um sentimento dentro da minha alma que está sendo maior do que o amor. Como que eu vou fazer isso? Se alguém souber, me explica, pelo amor de Deus. Me explica, como que eu vou fazer isso? Como eu vou tocar? Se na minha alma tem um sentimento maior do que o amor. A Bíblia fala que no final sobrarão 3 sentimentos: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Se eu não amo meu irmão, você tem que amar o teu irmão. Convivência é diferente de amar, porque a Bíblia fala, se possível, viver em paz com todos. Então o próprio Deus sabe que tem pessoas que a gente tem, às vezes a gente não consegue, às vezes não bate ali. A pessoa gosta de laranja, você gosta de tomate. A pessoa quer obrigar você a chupar laranja, não vai ter jeito. Mas amar, a gente tem que amar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós somos uma comunidade. Mais alto. Comunidade. Ou seja, se eu estou doente, o meu irmão também tem que sentir o que eu estou sentindo. Não a doença, mas estar em oração pela minha vida. Se aconteceu alguma coisa com a Vanessa, eu tenho que estar preocupado com ela. Vanessa, você está bem? Quantas vezes eu virei para você e falei, mas se eu estiver trabalhando, aconteceu alguma coisa, você liga para mim na hora. Quantas vezes falei isso para você? Quantas vezes chamei a atenção de pessoas, você precisa se abrir mais, você precisa se enturmar mais. Quantas vezes aconselhei as pessoas? Mas tem gente que escuta a palavra, mas não ouve. Escuta a palavra, mas não ouve. E quando você escuta a palavra e não ouve, você dá voz ao diabo. Você dá voz ao diabo. Não adianta você ser arrogante comigo, não adianta você ser prepotente comigo. Isso, para mim, é indiferente isso aí. Porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o servo de Deus que eu sou, e eu sei o evangelho que eu prego. Eu não prego nada se não for da parte de Deus, não, irmãos. Nada. E eu nem vou chamar a sua atenção se eu não tiver direcionamento para isso também. Só que aprende uma coisa, eu vou contar uma experiência aqui. Eu fui pastor de uma igreja e eu conversava isso com a Maria e com a Dulcimara hoje enquanto a gente almoçava. Não foi ontem, né, que a gente conversava. Quando eu cheguei, eu fui convidado para pregar nessa igreja. E eu fui convidado e
o pastor dessa igreja, ele tinha 2 igrejas, uma em cada cidade. A de uma cidade tinha uns 300 membros. E a outra da outra cidade tinha uns 80 mais ou menos, né? Tinha uns 80 membros, só que o que aconteceu? O pastor não estava dando conta das 2 igrejas. Você tomar conta de 2 igrejas em cidades diferentes é complicado. A mesma coisa seria eu ir tomar conta da igreja do pastor Wagner lá. É difícil ir e tal. E a igreja lá estava obreiro discutindo com obreiro, obreiro de presbítero de banco, porque brigou com a outra menina, obreira lá, discutindo. Tinha um grupo de teatro lá que exia para a clínica de recuperação, mas eles iam lá para pregar para o pessoal da clínica de recuperação, mas sem cobertura praticamente. Obreiro que no dia da Santa Ceia, a Santa Ceia era 7h30, chegava 8h30 da noite lá, e a cidade pequenininha, e o pastor chega perto de mim e fala assim para mim: eu preciso de você lá, para você tomar conta da igreja para mim, até que eles mandam um pastor para lá e tal, definam o que vai acontecer lá. Eu falei: amém. Ele foi lá, me apresentou, e eu passei a dirigir a igreja. E aí, aqui vocês conhecem o pastor Márcio. Vocês não conhecem o pastor Márcio de antigamente, não. Vocês não têm noção de como eu era, não. Foi 3 meses de paulada. Só paulada mesmo, só cacetada. Mas foi 3 meses eu saindo de Botelhos, às 10 horas da manhã, chegando lá 11 e pouca, e visitar um por um daqueles que tinham saído da igreja. Foi ou não foi, Desmar? Um por um. Quantas vezes nem comer nós comia. Ia 4 horas da tarde numa padaria, comia pão com salame, não tinha nem lugar para tomar banho, para ir pregar de noite na igreja lá. E aí o povo foi voltando, e eu ensinando. Aí no dia que o obreiro chegou atrasado, lá no dia da Santa Ceia, eu fiz uma reunião com os obreiros, maiei os obreiros também, falei com eles: que bando de obreiro é esse? Não tem vergonha, é ordem e decência na palavra, vocês têm que estar aqui pelo menos meia hora antes do culto começar, e tal. Nenhum obreiro mais chegou atrasado lá, e trabalhando em cima, trabalhando com a juventude. Fizemos um encontro de jovens lá, com os jovens que tinha lá tinha muito jovem. Fiz um encontro de casais lá, e aí me foi falado que eu seria efetivado como pastor dessa igreja. O pastor regional me chamou, falou, perguntou se eu tinha disposição. Eu tinha, falei: não, eu mudo para cá, sem problema nenhum. Só que o pastor que me colocou lá queria que eu fosse para a sede, queria que eu fosse o braço dele lá na sede, e queria colocar um outro pastor lá, e o pastor regional deu ouvido. Aí o povo lá, né, na época se revoltou um pouco, porque queria que a gente continuasse lá. Nós trouxemos mais de 30 pessoas que tinham saído da igreja. Nós conseguimos trazer essas pessoas e veio mais. Deus realizou milagres lá. Acabava o culto, você acha que todo mundo virava as costas e ia embora? Eu falava assim: gente, eu vou dar a bênção, quem quiser ir embora pode ir, nós vamos permanecer aqui na vigília. E nós ia até meia-noite, meia-noite e meia, saía 2, 3 e ia embora, o resto ficava todo mundo, e o fogão caía. Lá não era comunidade, igreja chamada comunidade, mas lá eu vivi isso aqui. Sabe por quê? Um ia na casa do outro, não era para falar do outro, não. Um ia na casa do outro para comentar o que tinha acontecido no culto. Cara, você viu o milagre do culto? Você viu o que Jesus fez através da palavra? Um dia eu com a palavra prontinha para entregar, quando eu subi no púlpito, o Senhor falou: você vai pregar sobre perdão. E na hora eu falei: meu Deus, aonde que eu vou achar o texto de perdão aqui e tal? O Senhor me clareou a mente, e eu preguei sobre perdão. Naquela noite ali teve um concerto de uma família que estava sogra brigada com nora, brigada com filho, brigada com não sei quem, e eles se reconciliaram lá na frente do altar. A gente chegava na casa das pessoas e orava, saía nego endemoniado de dentro do quarto, correndo, assim, fugindo da gente. Enfrentei muita luta lá, mas eu vivi amor dentro daquele lugar.
vivi amor, e a gente falava isso ontem. Vivi amor ali, vivi o que é o amor de Cristo dentro daquele lugar. E um lugar que estava com o altar quebrado. Chegamos lá, primeira coisa que o Senhor fez, restaurou o altar. Quando foi o último culto, eu ministrei no sábado, no domingo a gente teve um encontro de casais, e eu ministrei na terça-feira. Não, na terça era culto, eu ministrei na quarta lá, né? Que foi o último culto. Foi na terça? Ou foi na segunda? Na terça-feira, nós fizemos um culto na roça. Fizemos um culto na roça, uma distância bem mais do que a casa do Maciel, bem mais longe. E eu não sei de onde saiu tanta gente. Pareceu Kombi lá, pareceu... Nunca, sem brincadeira, eu nunca fiz um culto na roça que tivesse tanta gente. No final do culto, eu não estou falando isso aqui não, para me engabar não. A honra e a glória é do Senhor. Toda a honra e toda a glória é dele, não é minha não. Mas o presbítero que tinha lá, ele pediu a palavra no final, quando eu ia dar a bênção, e falou assim, eu era presbítero, mas eles me chamavam de pastor. Eu falei, pastor, em nome dos outros obreiros e da nossa igreja aqui, estou falando por todos nós queremos te agradecer, porque em tantos anos de igreja nós nunca aprendemos tanto como nós aprendemos com o Senhor. Nós nunca vimos pregações profundas e que falassem ao nosso âmago como o Espírito Santo usou o Senhor para trazer aqui. Olha a quantidade de pessoas aqui. Eu quero dizer para o Senhor que nós amamos o Senhor. Eu me senti extremamente emocionado naquele momento, porque eu fui para ajudar a levantar um trabalho que estava acabando. Já passou muita gente por aqui, muitas pessoas passaram por aqui, muitas pessoas receberam do Senhor nesta igreja, e hoje saem por aí falando mal da igreja. Quantas pessoas saíram daqui, estão no mundo? Quantas pessoas de dentro da igreja que saem falando mal da gente por aí? Aí nessa hora eu me coloco nessa posição de Jesus aqui, ó. Eu saísses com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Hoje eu estava deitado na minha cama e eu perguntava ao Senhor, Senhor, é para mim continuar aqui? Será que não é o problema, não é eu? Será que não está na hora de ir para Orizânia? Será que não é hora de ir para outro lugar? Será que não é hora de irmos alargar as tendas em outros lugares? Eu perguntei isso para Deus. Será que não está na hora, Pai, de passar o bastão, de ligar para o pastor Josué? Tem presbítero lá que é doido para vir para cá, que quer vir para cá. Será que não está na hora de fazer a mudança? Já estou aqui há 4 anos. Hoje eu não falei isso com ninguém, não comentei isso com a minha mulher, não comentei isso com ninguém. Era eu e Deus. Mas eu quero que vocês saibam que eu estou orando nesse sentido. Eu estou orando porque eu quero viver isso aqui, ó, comunidade. Eu não quero viver um bando de pessoas sentadas aqui que não tem amor um pelo outro. Para tocar na Santa Ceia do Senhor, primeiro você tem que aprender a amar. Se você não sabe o que é amar, se você não aceita a correção, se o seu coração é de pedra, faz o que você quiser da sua vida. E eu quero voltar a viver o primeiro amor que eu sempre vivi com o Senhor. Eu quero voltar a viver o amor que eu vivi lá nessa igreja. Nas igrejas que eu passei, quando eu me converti, eu aprendi isso. Eu aprendi a ser igreja. Eu aprendi a apanhar. Eu aprendi a ensinar. Eu aprendi a baixar a cabeça quando o meu líder falava comigo. Eu aprendi a chamar o meu líder de pastor. Eu não aprendi a chamar meu líder de pastor, não. Eu aprendi a chamar meu líder pelo que ele era. Eu aprendi, irmãos,
a respeitar um diácono dentro da igreja. Eu aprendi a respeitar os mais velhos dentro da igreja, os anciãos da igreja. Eu era jovem, eu andava com 80 jovens. Acabava o culto, a gente ia para a praça louvar o Senhor. Hoje você chama meia dúzia para ir, ninguém quer ir. Hoje você faz um culto, as pessoas, eu pedi uma mídia essa semana, tive que pedir 2 vezes lá, para me poder postar um convite do culto, ninguém me mandou nada. E aí eu tenho que ficar cobrando. Não, gente, nós somos uma comunidade, você está pesado, você larga esse negócio aí, fala para mim. Eu me lembro que certa vez eu cheguei perto do Maciel, falei assim: Maciel, deixa eu te fazer uma pergunta, esse ministério está pesado, você lembra disso, Maciel? Você virou para mim e falou assim: não, eu gosto desse ministério, eu estou feliz nesse ministério, eu gosto de sinceridade. Eu acho que a primazia da nossa relação precisa ser amor e sinceridade. Eu tenho uma apóstola aqui dentro, eu tenho uma pastora aqui dentro, eu tenho presbítero aqui dentro, eu tenho diácono aqui dentro, eu tenho cooperador aqui dentro, eu tenho levita aqui dentro. Nós temos uma igreja completa aqui. Nós temos instrumentos aqui, para chegar uma banda aqui e fazer o louvor. Quando a Vanessa estava novinha na igreja, eu falei para ela assim: Vanessa, você me ajuda no louvor? Ela virou para mim e falou assim: mas minha voz não é boa. Eu falei: não, mas eu preciso de você para me ajudar no louvor. Você lembra, Vanessa? Quando chegar outras pessoas, até te tive, mas agora eu preciso de você. E você lembra que desde aquela época eu falava assim: poxa, eu estou querendo deixar o louvor, estou querendo deixar o louvor fluir para me poder ficar por conta da palavra. Quantas vezes eu falei isso? Mas eu estou aí até hoje no louvor. Quem presta atenção quando eu estou pregando, vê que tem hora que eu estou ficando sem fôlego. Mas eu quero dizer uma coisa. Lá no versículo 51, põe lá, Vanessa. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Vergonha. Você já imaginou se alguém tirar a tua roupa no meio da rua ali, você ficar pelado no meio da rua? Então, nessa noite, esse é o momento. Não é amanhã, não é chegar em casa, não é depois. Esse é o momento. Aquilo que você tem que consertar é agora. Se tem pedido de perdão para fazer, que seja feito agora. Antes de você tocar nos elementos da Santa Ceia. Porque a própria palavra diz que é por tocar nesses elementos de forma indigna, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, que existem muitas pessoas fracas entre nós. Agora, você acha que é fraca de fraqueza? Não, é fraca espiritualmente. Se você não tem condição de viver uma comunidade, e olha só, evangélica, cristã, fonte de água viva, ou seja, a água escorre todos os dias aqui para você beber. Todos os dias. Aqui não tem ninguém que pode falar que eu não ensinei, que quem ministrou aqui não ensinou. Não tem ninguém que pode falar isso aqui, porque até nos estudos que eu tenho dado aqui, e essa semana eu peço desculpa aos irmãos, eu não tive condição de dar o estudo porque eu estava passando mal. Até nos estudos que eu tenho dado aqui, as crianças têm aprendido. Então, se você não vem no estudo, aí já é problema seu, não posso falar nada. Salve Maria Luz que mora fora, né? E tal, mas eu não posso falar nada. Vanessa está em situação interessante também, não posso falar nada. Mas
o que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho buscado ensinar, porque a palavra diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Se Deus me deu o conhecimento, o entendimento, eu tenho que passar para a igreja. Mas essa igreja, ela precisa expressar amor. Não é estar todo dia na casa de um do outro, não é isso não, gente. Não é isso não. É você lembrou do irmão, poxa, eu vou orar por ele. A pessoa chegou aqui, não é dar aquele abraço de tá, acabou, não. O pastor, esqueci o nome dele, ele falava que para você sentir o coração de uma pessoa, um abraço tem que durar 12 segundos. Esqueci o nome daquele pastor, pastor Agostinho, né, que falou isso aqui, que para você sentir o abraço de uma pessoa, o abraço tem que durar 12 segundos. Talvez teu coração está aí, ó, pulsando de vontade de chegar em alguém e falar assim: me perdoa, mesmo que você não tenha errado. A Bíblia não manda eu que errei ir lá pedir perdão, não. É independente disso aí. Se a pessoa errou com você, vai você lá e quebra essa barreira. Vai você lá. Isso prova que o fruto do Espírito fluiu em você através da amabilidade. Aleluia. Decanta labanai, ribanai. E para nós encerrarmos a nossa ministração desta noite, a palavra vai nos dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não está mais naquela cruz. Ao terceiro dia, ao chegar Maria Madalena lá no sepulcro, a pedra estava tirada. Passa-se aproximadamente cerca de 45 dias, quase 50 dias. Jesus é assunto aos céus. E quando os discípulos estão ali, olhando para cima, o anjo vira para ele: o que vocês estão olhando aí? Esse Jesus que vocês estão vendo subir e sumir nas nuvens, da mesma forma que vocês os viram subir, vocês o verão descer. Aleluia. Oh, decanta labanai, ribalabanai. Se você, meu irmão, tem o desejo de estar na glória, mude sua conduta, mude sua forma de pensar, mude sua forma de agir. Não é cargo, não é cargo, não é posição, não é nada disso. É a vida que você leva com Deus. Você pode ser a maior bênção dentro da igreja e ser um demônio lá fora. Você pode ser a pessoa que mais trabalha dentro da igreja, mas dentro da sua casa você é insubmissa, você é insubmisso, você não ama a tua mulher, você não tem contato com teu filho, você pode ser o que for, mas você precisa ter o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Buscar a estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito não é tamanho não, porque se fosse o Ian e o Maciel já estava do tamanho de Jesus. Só, meus irmãos, que não é tamanho físico não, é na excelência de amar, é na excelência de entender o outro. Aqui nós somos uma comunidade. Confessai vossos pecados uns aos outros, porque você está em uma comunidade. Assim nós encerramos a nossa ministração nessa noite.
pedindo a Deus que aquilo que eu não falei, o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um de vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que nesse momento você fizesse a sua autoavaliação, que você pudesse nesse momento olhar para dentro de si mesmo e ter plena certeza se você consegue discernir o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque o coração de uma criança é puro, o coração de uma criança não tem maldade, o coração de uma criança não maquina o mal. Senhor nosso Deus, nessa noite, Pai, nós apresentamos a Tua igreja diante de Ti. A Tua palavra foi ministrada, meu Deus, da maneira como o Teu Espírito Santo orientou. Foram faladas situações aqui, foram faladas verdades aqui, meu Pai, que confrontaram pessoas aqui dentro, e estão confrontando pessoas aqui dentro. Mas a Tua palavra diz que o Senhor visita com a Tua misericórdia, Pai, a nossa geração, até a 100ª geração. A Tua palavra diz que o Senhor disciplina aqueles a quem Tu ama. E diz também, Jesus disse, que aquele que o Senhor dá a Cristo, de modo algum Ele lançará fora. Ó Deus, que cada um agora faça a sua análise da sua vida. O Espírito Santo começa a visitar aqui as pessoas. O Espírito Santo começa a falar com cada um aí, no mais íntimo, Pai, lá naquela portinha que está fechada, o quartinho da sujeira. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou pedir que o Maciel apague a luz para mim e acenda. Pode deixar só o refletor ligado aqui. Eu peço, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, agora, Pai, fazer com que as pessoas que têm qualquer mágoa, rancor, inveja, ódio, ó Deus, contra qualquer um que está aqui, que haja um pedido de perdão. Meu Deus, nós não estamos aqui para agraciar, para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui para sermos moldados segundo a vontade do Senhor. Então que cada um faça a sua reflexão, para que possa participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo.